Maldito Cast é uma obra de ficção idealizada e apresentada por Felipe Lacerda Bicalho. O intuito dessa obra é fazer você sentir medo e não é aconselhada para pessoas sensíveis ou impressionáveis. Ouça, mas não diga que eu não te avisei. Olá, peregrino. Não se acanhe. Eu já estou vendo você. Chega mais pra perto pra eu te enxergar melhor. Aí está você. Olha só. Essa cara de assustado. Tá perdido. Você não sabe onde você está, não é mesmo? Olha ao seu redor. Andou pela mata escura e foi atraído pela luz avermelhada do fogo, como insetos ao redor da lâmpada. Você não é o único e nem o primeiro a passar por aqui. Isso é o que acontece com todos vocês peregrinos quando atravessam as estradas do tempo. Vocês vêm parar aqui, na minha fogueira. Então, seja bem-vindo. Eu sei que você deve estar cansado. Foi um dia longo, não é mesmo? Entretanto, eu sugiro fortemente que você mantenha os olhos bem abertos. Nunca se sabe o que a escuridão esconde nessas bandas, nem o que rasteja em nossos pés. Você chegou aqui sozinho, eu sei, mas não precisa permanecer solitário. Toma, aqui tem algo forte para você beber. Acredite em mim, você vai precisar. Pode comer dessa sopa que eu tô preparando também. Você não vai querer saber do que é. Mas a minha fogueira sempre tem espaço para uma alma que queira ouvir minhas histórias. Desculpa se parece desconfortável sentar num tronco de árvore ao redor de uma fogueira. Eu sei que uma pessoa como você está acostumado a acomodações mais suntuosas. Mas veja, é melhor passar as próximas horas aqui, até o sol nascer. O caminho por onde você veio está agora engolido pelas trevas e não vai querer descobrir o que essa floresta guarda em seu íntimo. Até porque você veio aqui para ouvir as minhas histórias, não foi mesmo? E histórias, peregrino, histórias é exatamente o que eu tenho para oferecer nessa noite fria. Além dessa bebida e do calor do fogo, é claro. Saiba que tudo o que ouvir aqui ficará gravado em sua memória de forma indelével. E eu preciso alertar você que essa noite será longa. Então, se acomode bem e preste bastante atenção em cada palavra. Fruto Maldito, de Manuel Tenório Júnior. O sol de verão descortinava a madrugada que aos poucos desfalecia em sua penumbra e o dia ganhava cores. Revoada de pássaros com cantos distintos, orquestrava melodiosamente a sinfonia da natureza exuberante. No interior da mata, uma névoa começava a se dissipar e a luminosidade entrava entre as folhas dos cacaueiros, que agradeciam o calor do astro-rei. Era uma plantação de cacau que, anos após laborioso e incansável trabalho, dera sua primeira safra. Tamanha façanha rural fora praticada por 2 sertanejos que fugiram da desdita de mais uma seca inclemente, a qual sempre fustiga terras interioranas do Nordeste brasileiro. Pedro Ambrósio da Silva e José Custódio de Jesus haviam se conhecido na estação de trem de Água Preta há alguns anos e, em consórcio, decidiram enfrentar as intempéries da Ileia Atlântica em busca de um destino melhor. Pedro Ambrósio era um homem de estatura média e olhos azuis profundos. Tinha a tez branca e o rosto marcado pela ação do tempo e pela grande exposição ao inclemente sol da Caatinga. Era ambicioso e acostumado às dificuldades de um meio hostil e agreste. Já José Custódio de Jesus tinha um ímpeto mais afetuoso e era moreno, forte e alto,
com mãos grandes e calejadas pelo labor em terras alheias, na qualidade de cortador temporário de cana-de-açúcar, na zona da Mata Nordestina, local de grande absorção sazonal da mão de obra sertaneja. Juntos, adentraram no interior da mata fechada, atingindo um pequeno vale fértil esculpido pelo sulco do Ribeirão da Areia, tributário do rio Almada. Neste local, tomaram posse de uma área diminuta, não obstante muito propícia ao cultivo do fruto amazônico. Logo de início, sofreram ameaças de alguns poceiros próximos que reclamaram as terras como suas, mas, como todos os sertanejos, eram destemidos e corajosos e não esmoreceram na árdua e longa tarefa de plantar cacau nas matas virgens do sul da Bahia. A primeira safra já fora colhida, e uma parte restante secava em uma improvisada barcaça que exalava um cheiro agridoce das amêndoas quase secas. Possivelmente, em 2 ou 3 dias, com a ajuda do tórrido calor do sol, estariam prontas para serem sacadas. Pela quantidade de caixas colhidas, dariam aproximadamente umas 500 arrobas que, vendidas ao preço que vigorava nas casas exportadoras, somariam para eles quase uma fortuna, tendo em vista o passado miserável que viveram no sertão nordestino. Após alguns dias, José Custódio foi à Água Preta para negociar o cacau em uma casa comercial suíça, que pagava melhor preço que as outras, e de lá trouxeram sacos de linhagem suficientes para transportar toda a safra. Acertaram também com um tropeiro que conduziria as mulas para levarem o cacau até o armazém ferroviário da casa compradora, no distrito de Rio do Braço. Retornando à roça, comentava com seu sócio toda a viagem em mínimos detalhes. Os gringos gostaram da amostra do cacau e pagaram melhor. O cacau vai dar uma dinheirama, compadre. Vamos ficar rico. No que de imediato Pedro Ambrósio retrucou. Amanhã, deixe que eu leve o cacau com o tropeiro. Existe um caminho mais seguro por dentro da fazenda do coronel Minervino Catalão. Conheço os seus jagunços e peço eles para me seguirem até a estação de Rio do Braço e de lá arribo no trem até Água Preta junto com o nosso tesouro. A noite já estava se anunciando quando os dois foram, respectivamente, para os seus pobres casebres de pau a pique, cobertos com palhas de palmeiras nativas. José Custódio pensava no dia em que chegou a Ilhéus, e lá fora informado que aventureiros estavam desbravando as derradeiras terras devolutas ainda existentes no vale do rio Almada. Recordava todo o sacrifício vivido na mata, comendo caça e farinha seca, enfrentando a febre, cobras e feras selvagens, como a temida onça que àquela época ainda habitava a selva tropical baiana. Como foi difícil e penoso lutar contra tudo e contra todos. Não conhecia descanso e conforto em toda a sua vida. Apenas o labor imperioso que começava com os primeiros raios de sol e terminava com o acaso do dia. Agora, finalmente desfrutaria do lado bom da vida. Poderia construir uma casa pequena de tijolos com telhado cerâmico, comprar uma cama e deixar de dormir sobre varas com coberturas de palha. Quem sabe até casar e pôr fim à solidão da vida na mata. Enfim, amanhã seria, além de um novo dia, uma nova vida para ele. Adormeceu profundamente com um sorriso no rosto e a alma leve como uma pluma ao vento. Em outro casebre, Pedro Ambrósio, bem mais ambicioso que seu parceiro, sonhava com uma mula forte e bonita, equipada com sela de couro talhado com arreios adornados de prata. Imaginava entrando no arruado de Água Preta e sendo cumprimentado por outros fazendeiros, e não mais pelos humildes trabalhadores rurais. Em um devaneio que parecia pura realidade, via-se descendo da mula e pisando forte com sua bota lustrosa
de esporas caras sobre o precário calçamento de pedras. Deixaria o anonimato e se tornaria uma figura respeitada e admirada pela nova condição social. Poderia agora botar a mulher por conta na rua para cair nos braços da ternura feminina quando se cansasse do exílio na roça. Compraria em Ilhéus um terno de linho branco e um chapéu como os que eram usados pelos coronéis ricos da cidade. Aumentaria a área plantada de cacau, ganharia mais dinheiro e, no futuro, quem sabe, seria um próprio coronel poderoso e respeitado. Imaginou tantas coisas e de repente se deu conta que metade da safra era de seu incansável parceiro. E agora, como enxugar o orçamento dos seus sonhos? O que faria se já sonhara com tudo e tudo já lhe pertencia? Como é maravilhoso sonhar acordado e se livrar, mesmo que temporariamente, das angústias e das aflições da existência humana. Diversamente, como é terrível acordar de um devaneio e enfrentar realmente a vida como esta se oferece cotidianamente ao homem. Era como se seus sonhos não coubessem mais na sua parte do quinhão. E se não houvesse ninguém para dividir as suas aspirações e quimeras, aí sim seus planos poderiam se concretizar definitivamente. O seu olhar se tornara, de repente, terrivelmente estranho, traduzindo um pensamento que de tão ignóbil e sórdido se refletia no espelho da alma. Não havia outro jeito para escapar da divisão da safra, a não ser se livrando do seu sócio. Nesse momento, a ganância falou mais alto que qualquer outro sentimento humano, e como a cupidez é fria como gelo e realizada com obstinação quase cega, começou a traçar o abjeto caminho para a aplicação da execrável sentença de morte imposta por ele ao seu companheiro. Tal sentença foi resultado do rápido julgamento diabólico que sua mente, já tomada pelo ódio pelo antigo amigo, adimplia. A condenação já fora dada, faltando apenas os detalhes técnicos para a consecução da pena. José Custódio tinha marcado com o tropeiro para descarregar o cacau no Rio do Braço, que em seguida seria definitivamente entregue em Água Preta pelo trem de ferro. O veículo a vapor chegava ao entroncamento férreo perto do meio-dia. Então, Pedro Ambrósio teria tempo de realizar o crime bem cedo e daí seguir no vagão de carga para receber o pagamento que mudaria seu destino para sempre. Durante a madrugada toda, não conseguira dormir, ansioso de executar o seu ambicioso e cruel plano de morte. Sua ansiedade era semelhante à de uma serpente que espera o momento certo de cair sobre sua presa indefesa. Ao amanhecer, Pedro Ambrósio já estava fincado na frente da tosca morada de seu sócio. Um cheiro forte de café saía pelas frestas do casebre. Anunciou sua presença e, após sorver um gole do líquido negro e fervente, foi logo articulando seu plano demoníaco. Comunicou ao ex-amigo que vira uma toca de tatu no pé de uma barriguda e que, com sua ajuda imprescindível, poderia pegar o bicho antes mesmo que chegasse o tropeiro para transportar a carga preciosa. José Custódio ainda relutou, argumentando que poderiam fazer a tal tarefa depois. No entanto, como um ardiloso argumento, seu algoz conseguiu convencê-lo. Então foram os dois a caminhar pela mata adentro e, quando avistaram a frondosa árvore, se dirigiram ao local. Parando em frente à barriguda, José Custódio estranhou a ausência de qualquer vestígio que lembrasse uma toca de animal. Enquanto isso, o seu sócio vinha logo atrás com uma enxada em mãos, ferramenta necessária para cavar e desentocar a caça. Virando-se para falar com seu executor, viu já com o instrumento brandindo no ar. Ainda teve tempo de fixar-lhe os olhos e observar sua expressão sobre-humana.
Um baque abafado traduziu o impacto da lâmina da enxada desferido pelo golpe mortal que lhe atingiu a fronte. Uma cascata rubra desceu-lhe pela face antes que o corpo caísse ao solo. Seus olhos abertos já não tinham mais o brilho da vida e se assemelhavam agora aos olhos opacos de um peixe exposto em um tabuleiro em meio à feira. Se, antes de morrer, a vítima desse a volta na árvore, viria sua cova cavada de véspera pelo executor de sua pena de morte. Após sepultar seu estorvo, Pedro Ambrósio ouviu um chamado que ecoou pela selva. Era o esperado tropeiro que chegava para transportar a carga de amêndoas preciosas como ouro. Tudo saiu como planejado e, voltando da casa exportadora com a pequena fortuna dentro de um alforje de caça, se dirigiu a um prostíbulo, onde, após bebedeira homérica, comprou uma mula digna de verdadeiro coronel do cacau, equipada com sonhados arreios enfeitados de prata. Já era quase noite quando, retornando inteiramente trôpego no lombo da mula, ouviu uma voz conhecida ecoando dentro da mata. Parecia ser a voz de José Custódio, mas isso era impossível. Como um morto pode falar? Decidiu seguir, ignorando a voz que ressoava pelas árvores e caminhos. No entanto, observou que não era uma voz normal que entrava em seus ouvidos, mas que fazia um caminho inverso, ou seja, saía de seus ouvidos, vinda do interior de sua cabeça atordoada. Sua consciência agora ardia em agonia e o fazia se lembrar do ato covarde e abominável que praticara. Um sentimento de remorso insuportável invadiu sua alma por completo. Como poderia fazer uma verdadeira iniquidade com uma pessoa que em vida só o ajudara? Lembrou-se dos dias ao lado do parceiro, derrubando árvores centenárias e fazendo aceiros para realizar queimadas no interior da mata. Viu seu sorriso sempre que era solicitado a realizar em conjunto alguma tarefa rural. Recordou-se do seu comportamento fraternal. Agora tudo vinha à tona em sua mente. E um turbilhão de imagens desconexas criou um peso insuportável sobre seus ombros arqueados. Sua mente ficou totalmente atônita e à mercê de sua culpa sem fim. Não suportando mais o arrependimento incomensurável que o dominava, avistou a árvore e a cova rasa onde sepultara seu companheiro. Nesse momento, começou a cair da barriguda uma espécie de lã, semelhante a algodão silvestre, que despenca quando frutifica. Uma camada grossa de fios brancos cobria-lhe a face. Parece que até a árvore desaprovava sua conduta. Não poderia mais viver com uma recordação execrável que lhe aviltava espessamente a alma e torturava amarguradamente sua mente desequilibrada. Sua respiração acelerou. Seus pensamentos o dominavam e todos confluíam para a realização do último ato. Ainda montado, tirou mecanicamente o cabresto da mula e o passou por um galho forte. Após enlaçar o pescoço com o rico material de couro adornado em reluzente metal, esporou o animal que, de súbito, partiu, deixando o corpo sem vida balançando como um pêndulo sobre a sepultura de sua vítima. Na mata, tudo continuava como antes. E um fruto de cacau, esquecido na colheita, pendia de um cacaueiro, observando a grotesca cena. É isso, peregrino. E mesmo as noites mais negras do ano chegam ao fim.
E o dia inexoravelmente nasce. Olha só, já dá para ver os primeiros raios da manhã furar a copa das árvores. E logo você vai conseguir encontrar o caminho para casa. Mas todas as noites eu estou aqui. E muitas almas ainda passarão nessa clareira e se sentarão ao redor dessa fogueira para ouvir as minhas histórias. Porque muitas são as almas que vagam pela floresta e todos os caminhos passam por aqui. Vem aqui sempre que desejar, sempre. Você terá sempre uma história para ouvir da boca do maldito. Se você gostou do que ouviu, deixe seu like e compartilhe o Maldito Cast com seus amigos. O crescimento deste trabalho depende disso.